Hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos falar da segunda vinda sem antes ver a primeira vinda. Todos sabemos que Jesus já veio, mas o que eu quero falar para você são os fatos proféticos que foram vaticinados por vários profetas, indicando essa sua vinda. E mais precisamente, ali em Daniel capítulo 9. Antes de entrar em Daniel, eu quero falar para você, quero ler com você 2 Timóteo 4:8, que diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, nós temos que amar a vinda do nosso Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e passou 40 dias com os seus discípulos aqui na terra, no momento que ele ascendeu ao céu, as pessoas estavam ali admiradas, olhando para cima e vendo ele ascender, e os anjos disseram: varões galileus, este mesmo Jesus, que está sendo agora assunto de subida ao céu, ele voltará, e ele vai voltar. Sabemos que Jesus veio a primeira vez para resgatar um povo, para salvar os seus filhos. A segunda vez, a Bíblia mostra que ele virá nas nuvens, ele virá como um ladrão. Ele chega a dizer que dois estarão na cama deitados, um será tomado, o outro deixado. Dois estarão no campo trabalhando, um será levado e o outro deixado. O que ele quer dizer com isso? Que o arrebatamento vai ser no mesmo tempo. Em alguns lugares é noite, as pessoas estão dormindo, e no outro lugar é dia, estão trabalhando. Então será no abrir e fechar de olhos. Em Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27, o arcanjo Gabriel veio até Daniel, que ele estava ali na Babilônia, ainda cativo, e falou para ele uma profecia. E essa profecia, ela é tão importante porque ela ainda está viva. Ela cumpriu em parte, e em parte ainda falta se cumprir. E dentro desta profecia está a vinda do Messias, anunciada através de atos de reis, no caso o rei Artaxerxes, que liberou Neemias para reconstruir os muros da cidade, as ruas, as portas, e a vinda do Messias, a morte do Messias, a destruição de Jerusalém pelo general Tito romano e a diáspora dos judeus e também o resto do ministério do Messias para Israel. A gente vai ver tudo isso hoje. Espero que você seja abençoado e peço que você anote o que vai ser falado, porque poucas pessoas comentam este assunto. Vamos lá, Daniel 9, 24 a seguir. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A santa cidade é Jerusalém e o povo é judeu. Primeiro, para cessar a transgressão. 2, para dar fim aos pecados. 3, para expiar a iniquidade. 4, para trazer a justiça eterna. 5, para selar a visão e a profecia. 7, ungir o santo dos santos. Aliás, para trazer a justiça eterna. 5, para selar a visão. 6, e a profecia. Sim, vamos voltar isso aqui. Vamos lá. Primeiro,
fazer cessar a transgressão. 2, dar fim aos pecados. 3, expiar a iniquidade. 4, trazer a justiça eterna. 5, selar a visão. 6, selar a profecia. E 7, ungir o santo dos santos. Então são 7 coisas que vão acontecer durante essas 70 semanas proféticas. Ora, nós sabemos que uma semana de dias são 7 dias, mas uma semana profética, elas são 7 anos. Então nós temos 70 vezes 7, nós temos 490 anos para se cumprir essa profecia. Só que no texto original hebraico, essa palavra 70 semanas estão determinadas. Na verdade, essas 70 semanas serão cortadas. E por que Deus cortou essa profecia, esse tempo, para que houvesse salvação no meio das outras nações, que a Bíblia chama de povo gentil? Os judeus chamam de goim, que para eles são povos pagãos, que não adoram ao único Deus, que é o Deus deles. Então, veja só, essas 70 semanas são 490 anos. E no verso 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, o que aconteceu no ano 457 a.C., até o Messias, que é o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas e 62 semanas, nós temos 69 semanas proféticas, que multiplicando-se por 7 anos, nós temos 483 anos. Por curiosidade, 483 anos foi o tempo que durou o tabernáculo de Moisés, até que Salomão edificasse um de pedras. São números interessantes. E diz aqui: as praças e as ruas se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, essa profecia está falando que, como eles estavam em cativeiro, a cidade de Jerusalém estava destruída. Ela havia sido abandonada. Havia pouquíssima gente morando ali, porque não havia segurança. Então, o que acontece? No ano 457 a.C., quando você lê o livro de Neemias, você vai entender que ele era o copeiro do rei e ele estava servindo ao rei. E quando ele estava servindo o rei ali, ele estava triste. E o rei chamou e disse: Neemias, você nunca está triste. O que está acontecendo com você? Ele falou: meu rei, é que a minha cidade, os muros estão arrebentados, não tem porta, não tem segurança. O templo foi reconstruído, mas não tem segurança. O rei disse: o que você precisa? Então o rei largou uma ordem para reconstruir os muros, as portas e as ruas de Jerusalém. A partir deste decreto, começou a contar os 490 anos. Preste atenção. Então, dentro dos 490, a Bíblia diz que depois de 7 semanas e 62, viria o Messias. Então, o Messias, ele vai aparecer na última semana, nos últimos 7 anos desta profecia. Porque o rei Artaxerxes libera a ordem e ali começa a contagem regressiva para aparecer o Messias em Israel. E ele não iria aparecer como um bebê, ele ia aparecer como um sacerdote. E o sacerdote só era considerado sacerdote depois de 29 anos de idade. Então, lá em Lucas 3, fala que Jesus apareceu com 29 anos, quase 30 anos, aproximadamente 30. Presume-se que seria 29 anos e meio. Agora, veja só,
As praças e as ruas se edificarão em tempos angustiosos. Quando nós lemos o livro de Neemias, dois homens se levantaram contra a reconstrução do muro, que era Sanbalaque e Tobias. Eles se opuseram. Os homens tinham que trabalhar com a espada na cintura, carregando aqueles blocos de pedra, colocando ali, e com cuidado, porque eles vinham e atacavam Israel. Mas em um ano eles conseguiram reconstruir os muros, as ruas, as tranqueiras, que são as portas. Então se cumpriu essa profecia. Aí olha o que aconteceu. Depois das 62 semanas, ou seja, já entrando na última, que é depois, a 70ª, será morto o Messias. Então Jesus Cristo, ele é ungido por João Batista, ali batizado, ungido com o Espírito Santo. Então ele começa o seu ministério conforme está em Atos 10:38, que o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré e ele operou milagres, maravilhas, expulsou demônios e fez todas aquelas obras. Então o ministério de Jesus foi de 3 anos e 6 meses. Ele trabalhou ali para cumprir a metade da última semana, ou a metade dos últimos 7 anos. Vamos um pouco mais para frente. Então, Messias seria morto e já não estaria mais. Então ele subiu, foi arrebatado, foi para o céu, como já falei. E diz aqui: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã. Jesus morreu no ano 30, 33, e a cidade, depois de 40 anos mais da morte de Jesus, ele morre no 33, e no ano 70 e pouco, 40 anos, os romanos vêm, invadem Jerusalém, sitiam primeiro, matam o que puderam matar. Diz a história que o sangue dava no meio do calcanhar dos cavalos. Houve uma matança generalizada. E conforme a profecia se cumpriu. E diz assim, olha, e o seu fim será como num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Então Israel teve uma guerra, Jerusalém foi destruída. O povo de Israel foi disperso por todas as nações da terra, com poucas exceções. Alguns nômades permaneceram em Israel, mas eram poucos, número muito pequeno, quase insignificante. Mas eles ficaram ali, porque não queriam levá-los prisioneiros, eles eram nômades. Eles tinham pouco estudo, não tinham dinheiro e viviam ali de cuidar de algumas ovelhas, plantar alguma coisa. Agora vamos lá. Roma destrói Jerusalém e mata sem piedade os seus habitantes. E diz assim que ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Muitos teólogos alegam que este ele se refere ao anticristo, que terão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de destruição. Mas quem fez um concerto conosco não foi o anticristo, foi Jesus. A Bíblia diz que ele é o anjo do concerto. Ele veio restaurar, ele veio consertar tudo através do seu sacrifício na cruz. Ao enviar sobre nós o Espírito Santo, então tudo começa ali. E nós não podemos desprezar isso. Agora vamos um pouco mais além. Por que eu digo que é Jesus e não o anticristo? Porque está falando do ministério do Messias. Ele dá um relato da destruição de Jerusalém, mas ele fala assim, e ele fará um concerto com muitos. Fez uma aliança. Não, fará. Fará uma aliança com muitos por uma semana. Então Jesus fez uma aliança. Então imagina que isso aqui seja uma semana. 7 anos. Jesus fez isso, ó. Ele abriu e colocou aqui dentro o tempo de salvação para o povo gentil. 3 anos e meio Jesus cumpriu
colocou as 7 eras da igreja, de Éfeso a Laodiceia. Nós estamos na era de Laodiceia hoje, a última era da igreja. Então ele vai voltar a trabalhar de novo com o povo judeu. Tá, mas como é que ele vai fazer isso? Tá aqui, ó. Apocalipse 1:3 diz assim: foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está de fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ora, 42 meses são 3 anos e meio. Cada ano tem 12 meses, vezes 3 dá 36, mais metade de um ano que tem 6 meses, 42 meses. Em Apocalipse 11, verso 3, falando das testemunhas que Deus vai enviar sobre a terra, ele diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Opa, nós estamos falando aqui de Apocalipse 11, da salvação do povo judeu. Paulo diz aqui, olha, Romanos 11, verso 25, porque existem algumas religiões que pregam que não tem mais salvação para o povo judeu. Mas olha o que Paulo escreve em Romanos 11, verso 25 a seguir. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Olha só, o que é a plenitude dos gentios? Todos sabem. É o arrebatamento da igreja. É quando nós formos abduzidos pelo Espírito Santo, formos morar com Jesus no céu por um tempo e ali termos as bodas do Cordeiro. Aí diz assim, verso 26, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Em em Oséias 6, verso 1 e 2 diz assim: vinde, Oséias é judeu, profeta profetizando para Israel, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, o que é um dia para Deus? 1000 anos. 2 dias, 2000 anos. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, milênio, nos levantará e viveremos diante dele. Então, percebe como Deus não abandonou o povo de Israel, nem poderia, porque são o povo da promessa? Agora, quando nós vemos aqui as profecias, deixa eu encontrar aqui, sobre o relógio de Deus para a segunda vinda de Cristo. Nós vimos que Daniel recebeu uma profecia, tem uns numerozinhos que algumas pessoas se perdem, né? Mas se você prestar bem atenção e anotar, você vai pegar isso, porque Deus, ele gosta de trabalhar com a matemática. Então veja só, em 1946, Israel já era uma nação. Ele já tinha exército, bandeira, parlamento, primeiro-ministro, tudo que um país, moeda, tudo que um país possa ter, ele já tinha. Mas ele não pediu da ONU o direito de reconhecimento como nação. Por quê?
porque havia um impasse com a Inglaterra. E a Inglaterra tinha domínio ainda sobre a região, então eles esperaram em 47 vencer este prazo, e em 48 eles entraram em maio, no dia 14 de maio de 48, foi reconhecido, mas eles já eram uma nação em 46. 21 anos depois, houve a Guerra dos 6 Dias, ok? Segura essa data aí. Em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias, onde Egito, Jordânia e Síria atacaram Israel por todos os lados, norte, sul e oriente. Atacaram simultaneamente. E em 6 dias, Israel venceu a guerra. Agora, vocês lembram que Jesus Cristo, ele chegou perante uma figueira e ele amaldiçoou aquela figueira? Está lá em Marcos 11. Diz assim, a partir do verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Imagina, se você sabe que uma árvore frutifica do mês tal ao mês tal, e você vai 2, 3 meses depois procurar fruto ali, você sabe que não tem fruto. Já passou a época da fruta, dela frutificar. Então lhe disse Jesus, olhando para a figueira, nunca jamais coma fruto de ti, alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram aquilo. No dia seguinte, a figueira estava seca. Mas olha o que Jesus Cristo diz logo depois em Marcos 13, falando da sua vinda. Ele diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Então aquele fato que ele secou aquela figueira era uma parábola? Lógico, Jesus estava ensinando que a figueira que representa Jerusalém, ela iria secar, ela não daria frutos, ou seja, ela não pregaria o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho estaria saindo deles e indo para os gentios. Paulo foi levantado e Deus enviou ele para o povo gentil. Está lá o chamado de Paulo. Olha o que diz, aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vedes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, preste atenção, dia e hora, ele não fala de mês e ano, ele fala dia e hora. Ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um uma obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Irmãos, a parábola da figueira e a geração que não passará está falando que quando você visse novamente os judeus de volta à terra deles, Jerusalém na mão dos judeus, porque ela é a figueira, e a guerra dos 6 dias, até anotei aqui, o dia que houve, olha só, a guerra dos 6 dias
aconteceu exatamente no mês de junho de 67. Você sabe quando as figueiras florescem? Entre abril e junho. Exatamente nesse mês houve a Guerra dos 6 Dias e Jerusalém, que era metade dos árabes da Jordânia, foi tomada pelos israelenses e hoje pertence a Israel até o dia de hoje. Então nós precisamos observar os sinais dos tempos. Então tem uma profecia de 70 semanas, apontando exatamente o ano que Jesus Cristo pisaria na terra como Messias. Ele disse, olha, vão passar 69 semanas a partir dessa ordem que vai sair para reconstruir a cidade. E quando nós pegamos 457 e colocamos 490 anos, nós temos Jesus Cristo com 26 anos sendo batizados por João Batista. Aí você vai dizer, mas peraí, pastor, o senhor está errado? Jesus teria que ter aproximadamente 30, estão faltando aproximadamente 4 anos. Mas você sabia que o calendário, quando foi passado para antes de Cristo, para depois de Cristo, houve um erro de 4 a 5 anos? Exatamente. Exato o que está faltando, esses 4 anos, foi erro humano e não erro de Deus. Você sabia também que Apocalipse 11, fala da transmissão via satélite? Exato, a Bíblia é o jornal de amanhã. Porque ali diz que essas 2 testemunhas que Deus vai mandar para evangelizar o povo de Israel, eles vão ser mortos. Os seus corpos não vão poder ir para sepulcro. Eles vão ser colocados na praça. E sabe por quê? Porque durante o tempo da profecia destes homens, 1260 dias no calendário lunar, que é o calendário judaico, que são 3 anos e meio, no nosso é 1276 dias, Deus está dando mais uma deixa para nós aí, mais uma indicação que não tem a ver com o calendário solar do povo gentil, é o povo de Israel sendo trabalhado. Os gentios, a igreja noiva subiu, foi arrebatada. A igreja que ficou foi para o deserto, para ser guardada longe da vista da serpente, conforme Apocalipse 12. Agora Deus está trabalhando com o povo de Israel. Todo Israel será salvo após a plenitude dos gentios. Então, gente, presta atenção. Se Deus mostrou a primeira vinda de Cristo, por que não mostraria também a segunda vinda? Será que não está escrito aqui e nós estamos deixando de ver? Daniel queria ver. Ele disse, não, Daniel, isso aqui é para o tempo do fim. Você vai descansar com os seus ancestrais. Isso aqui, Daniel, eu vou dar entendimento lá na frente, quando chegar a hora, quando chegar o tempo certo. Você faz as contas. Ah, pastor, quanto é essa geração? A figueira, então, ela floresceu em 67, em junho. 5 de junho foi a Guerra dos 6 Dias. Ah, legal. E quanto é essa geração? Uns dizem que é 40, porque lá no deserto Deus disse que essa geração não entraria, eles morreram depois de 40 anos, na verdade foram 38. Não, a Bíblia diz lá em Salmo 90:10. O tempo de vida de um homem são de 70 anos, quando muito pela sua robustez chega a 80. Então nós temos entre 70 e 80 anos o tempo de uma geração. Se nós considerarmos hoje, somar 70 anos, nós vamos ter 2037. Se nós colocarmos mais 10 anos, 2047. Mas veja, nós temos que tirar ainda 4 anos, que são esses 1260 dias, que é só para o judeu. Então nós temos aí esses números. Pode ser 33 ou pode ser 38, não sei. Ou eu posso estar totalmente errado nos meus cálculos. Mas o Senhor Jesus deixou sinais para nós. Então a primeira vinda aconteceu. A segunda está para acontecer.
Muitas pessoas na internet, muitas no mundo inteiro, estão sonhando com a segunda vinda de Cristo. E dizem que vai ser momento de aflição e angústia para os que ficarem. E as pessoas estão brincando de religiosidade. Eu creio que o nosso Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Lá em Joel, capítulo 2, verso 23, ele fala assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, no vosso Deus, porque ele nos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia. Israel tem duas chuvas muito importantes, que é a chuva do plantio da semente e a chuva da colheita, que é a chuva que vai fazer com que o trigo gere dentro da palha. Se essa chuva não vem, a colheita é ruim. Então o Senhor mandou um grande avivamento em Israel. Então ele é o alfa. E agora nós somos a última era, Laodiceia, ele é o ômega. Ele é o princípio lá no Pentecostes. E ele agora no fim vai fazer muito mais do que ele fez em Pentecostes. Este avivamento que o Senhor tem prometido, essa chuva serodia, que vai gerar um grão dentro da palha, é para que nós não nos percamos. Ele vai mandar vamos dizer assim, uma descarga de poder sobre a igreja. Ele vai despertar os povos. Ele vai levar pessoas arrebatadas para outras partes do mundo para pregar o evangelho, assim como ele fez com Filipe. Filipe foi transladado depois de batizar eunuco. Não foi mais visto ali. E a Bíblia diz que ele foi levado para outro lugar muito distante. Qual é a dificuldade para Deus fazer as coisas? Não há nada impossível que ele não possa fazer. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois que se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso: nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Portanto, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram. E entre nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Jesus não vai colocar o pé aqui. Ninguém vai saber que houve o arrebatamento. Só quem ficou e conhece as Escrituras. Mas você vai dormir do lado de alguém e quando você acordar, aquela pessoa não está ali, só ficou a roupa dela. Os seus filhos não estão mais. Os bebês serão levados. Você já pensou isso? Isso vai acontecer. Agora, em Apocalipse 12, foi visto um sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? É a igreja. A igreja na terra, a igreja cristã. Essa mulher vestida do sol, o resplendor é a glória de Deus. Embaixo dos pés ela tem a lua, que representa a lei. Na cabeça dela tem uma coroa de 12 estrelas, que representa o ministério apostólico. E ela estava grávida e com dores de parto gritava com ânsias de dar à luz. Então a igreja cristã, ela está gerando dentro dela aqueles que vão ser arrebatados.
Não é toda a igreja que vai subir. Pelo menos meu entendimento é este. A mulher fica e aquilo que é gerado dentro dela, que é algo inocente, sem pecado, pessoas que são comprometidas com a palavra de Deus, que amam os seus irmãos, que temem ao Senhor, esses serão os que vão subir. Olha o que diz aqui. E viu-se outro sinal no céu. Verso 3, né? E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Quem fez isso foi Satanás. E o dragão, Satanás, parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada, preste atenção, por 1260 dias. Bateu? Então, ali no arrebatamento, isso que está sendo gerado dentro das igrejas evangélicas, vai ser levado. E olha, Jesus disse que vai ser como nos dias de Noé, onde somente 8 almas se salvaram. Nós temos que lutar ferozmente pela nossa salvação, combater o pecado até as raízes. Nós não podemos criar o pecado como animal de estimação, ficar alimentando todo dia o pecado. Nós precisamos ter uma posição para com Deus. Devemos temer ao Senhor e não ao homem. Quando nós tememos ao homem mais do que tememos a Deus, nós perdemos a coragem, a ousadia e a tenacidade de pregar o Evangelho, através primeiro da nossa vida e depois através de palavras. Agora, na tradução grega, quando fala que a mulher está grávida, vai dar à luz um filho, ali a palavra filho é teknon. No grego quer dizer um bebê, uma criaturazinha. E quando fala que a mulher deu à luz o filho, aquele que o dragão queria dominar, ali a palavra é uios, que quer dizer um filho maduro, um filho à estatura de varão perfeito, a saber, a Cristo. Então veja só, a igreja durante essa última era, ela está gerando filhos maduros. E Satanás está fazendo de tudo para devorar, para atrapalhar a tua caminhada com Deus. Mas você é vencedor, porque o Senhor te escolheu. A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13, o nosso nome foi escrito no livro da vida, antes da fundação deste mundo. Mas pastor, como assim eu fui escolhido? Quer dizer que não importa o que eu faça, eu não vou para o inferno? Não, isso é mentira. A Bíblia diz lá em Romanos que Ele nos elegeu segundo a sua presciência. O que quer dizer? Seu pré-conhecimento. Porque se Deus não sabia que um dia você ia aceitar Ele como Salvador, ia ser uma pessoa correta, e escreveu o teu nome lá antes da fundação do mundo, Ele não seria Deus que conhece o fim das coisas antes que elas comecem. O nosso Deus é muito maior e muito mais poderoso do que nós podemos pensar. Muitas pessoas dizem assim, você acredita que a igreja vai passar pela tribulação? Eu acredito que nós já estamos na tribulação. Ela não vai entrar na grande tribulação, mas ela vai sim ser perseguida, vai aumentar a pressão sobre a igreja, vão querer marcar com a marca da besta os filhos de Deus, muitos serão degolados,
Mas, pastor, a marca da besta é na grande tribulação, né? Como é que o senhor está dizendo isso? Porque todo mundo fala que a igreja vai subir antes da marca da besta, antes que o anticristo se manifeste. Mas não está na Bíblia isso. Paulo, quando escreve em Tessalonicenses, falando da vinda de Jesus, ele disse assim: olha, peraí, não vai ser assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Pessoas que vão negar sua fé, que são evangélicos, são cristãos, mas venderam a sua alma para o diabo. Vão combater a igreja. E já existem muitos pastores e líderes fazendo isso. E se manifeste, presta atenção, e se manifeste o homem do pecado. Então, peraí, a igreja vai ver a manifestação do anticristo? Aham. Manifestar não é chegar assim, gente, eu estou aqui. Não. A manifestação são as obras dele. O anticristo vai manifestar suas obras. Vai começar de uma forma muito sorrateira e vai envolver as nações. O Estado e a religião estarão juntas para poder aniquilar os filhos de Deus, os verdadeiros cristãos da terra. E olha o que diz em Apocalipse 20, verso 4. Eu era pré-tribulacionista, mas eu sou estudioso da Bíblia. E Deus vai me mostrando coisas, segundo a vontade dele, devagar. Eu passei mais de 40 anos acreditando que a igreja seria levada antes de qualquer coisa ruim acontecer. Mas olha o que diz aqui. Vi trono nos quais se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham, preste atenção, eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem. Tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Ora, a marca da besta vai acontecer na tribulação. Você concorda? Então, se vai ter gente decapitada por não receber a marca da besta, é porque a igreja vai ter esse tipo de perseguição e até perder a sua vida. Eu não digo que isso aconteça nos Estados Unidos, talvez no Brasil, mas lá nos países árabes, na Europa, onde está sendo tomado conta lá pela outra religião que a gente sabe, eu não sei se vai acontecer. Talvez até aconteça aqui. Você está disposto a morrer por Jesus? Eles ressuscitaram, quem? Esses que foram mortos. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Presta atenção. Há duas ressurreições. A primeira, que é aquele que foi gerado ali na igreja, tá? Que subiu, esse varão que há de reger, os mortos que ressuscitaram, juntou, essa é a primeira ressurreição. Aí, olha só o que diz. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. São sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então não é todo mundo que vai reinar um milênio com Jesus. Só aqueles que realmente tinham uma vida digna deste evangelho. Deus, ele é um Deus seleto, sabe? Eu vejo Deus que ele faz seleção das pessoas. Nós somos pessoas seletas. Nós gostamos de selecionar. A gente vai no mercado, né, escolher um tomate, a gente pega aquele tomate, a gente gira, dá um amassadinho para ver se não está fofo, né, não está batido. A manga também. Ora, se nós escolhemos uma simples fruta ou verdura, você crê que Deus não vai escolher as pessoas para estar do lado dele a eternidade? Do jeito que você é aqui na terra, você vai ser lá no céu.
Isso é quem você é. Por isso que o nosso caráter precisa ser entregue a Jesus. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós não podemos seguir o nosso próprio caminho, achando que este é o caminho que Deus tem que aceitar. Não! Nós estamos vivendo um tempo onde Apocalipse diz: quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, continue se sujando. Então, se você é limpo, continue se limpando. Olha Mateus 24, 29 e 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, esta é de uma a outra extremidade dos céus. Então, veja só, vamos ver o que? O sinal do Filho do Homem. Você sabia que em 1963 apareceu nos céus dos Estados Unidos como se fosse uma caricatura, um esboço assim, imagina uma pessoa de lado, cabelo branco, barba branca, aquela nuvem que foi formada num lugar onde não havia nuvem e percorreu 1.400 quilômetros ou milhas e depois foi se desfazendo. Por que Deus ele fala que haverão sinais nos céus? Deus está mostrando e nós não estamos vendo. Eu procuro pesquisar, eu entro, pesquiso, busco sinais, porque eu conheço a Bíblia, então eu preciso conciliar com o que está escrito. Olha só o que diz aqui. Segunda Tessalonicenses 2, versos 6 a 12. Agora, vocês sabem o que está detendo quem? O mal, para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Quem detém? A presença de Deus, o Espírito Santo, a igreja. O Espírito Santo vai sair do meio gentil e vai se deslocar para Israel. Porque o tempo da graça aqui terminou. Assim como os judeus não conseguem ver o Messias, leem as Escrituras e não veem, não tem essa revelação, porque é o Espírito Santo que revela, nós também, as pessoas que ficarem aqui, nós não, que eu não estaria aqui, se Deus quiser, estou lutando para isso, mas as pessoas que ficarem vão ler a Bíblia e não vão mais ter entendimento, porque não vão ter o Espírito de revelação. Então a Bíblia diz assim: e 10 pessoas pegarão na orla do vestido de um judeu e dirão: deixa a gente ficar com vocês, porque a gente sabe que Deus está contigo. As nações, muitas pessoas vão se deslocar para lá, porque sabem que o Espírito Santo está lá. Ou estará lá, né? Agora veja só. Então será revelado o iníquo, que a gente chama de anticristo, porque a gente tem que entender que tem o anticristo, a besta e o falso profeta. E além disso, existem 3 bestas e uma imagem da besta. A besta que vem das águas, a besta que vem do abismo, a besta que vem da terra e a besta que vem do abismo. E a imagem da besta. São 3 bestas e a imagem da besta. E a besta dará poder à imagem da besta para que fale. Bom, não vou entrar nesse assunto agora, que é mais complexo, né? Mas é que há muita besta. Agora só, a vinda deste é a segunda eficácia de Satanás,
com todo tipo de poder, sinais e falsos prodígios, bem como toda forma de injustiça para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor à verdade a fim de serem salvos. Por esta razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então veja só, Deus está dando oportunidade para nós agora. Satanás vai fazer sinais de prodígios. Em outra passagem diz que ele vai fazer até descer fogo do céu, como Elias fez. E, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Mas por que um escolhido não pode ser enganado? Porque ele tem a palavra de Deus onde ele firma. Jesus resistiu Satanás quando ele terminou o jejum. Ele venceu Satanás citando a Bíblia. Satanás citava o que ele queria citar, deturpando, mas Jesus é a própria encarnação da palavra. E ele debatia e rebatia com a palavra e tirava os argumentos de Satanás. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia. Este avivamento que está chegando é um avivamento do conhecimento da palavra. Deus vai ampliar os nossos entendimentos. Deus vai nos dar revelações tremendas e vai nos dar também poder. Mas o poder sem a palavra, sem caráter, não adianta de nada. Então, meus irmãos, nós temos um tempo, não sei se 10, se 15, mas eu não acredito que a gente passe de 15 anos, não creio nisso. Pelo acontecimento dos fatos, eu acredito que talvez até menos do que 15 anos. Muita gente está sonhando, muita gente está sofrendo, inclusive em sonhos, outros em arrebatamento de espírito, e tem visto o que está acontecendo, o que vai acontecer, e essas pessoas estão assustadas com isso. Mas eu não gosto de pregar evangelho baseado em medo, mas como eu já disse aqui na igreja, se você está numa autoestrada e uma pessoa sinaliza para você porque a ponte caiu e você ignora o aviso, a responsabilidade é sua se você morrer, porque foi te dado um aviso. E o que está escrito na Bíblia é aviso para nós despertarmos, porque a Bíblia diz que Deus quer salvar todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas essa vontade não depende só de Deus, porque tudo que ele podia fazer, ele já fez. Ele mandou o seu único filho para morrer por nós. Em seguida, Jesus enviou o Espírito Santo para que o Pai pudesse habitar dentro de nós. Agora, de dentro para fora, Deus está mudando o caráter. Ele está mudando as pessoas para melhor. Seja abençoado. Reveja esse estudo bíblico. Eu sei que é muito complexo. Eu estudo a Bíblia há 48 anos. Eu poderia ser o quê? Um PhD? Mas isso não me importa. Títulos não me importam. Me importa é pregar o Evangelho. Me importa é pregar a palavra. Eu tive igreja durante 9 anos. Chegou um dia, Deus falou, fecha. E eu fiquei pensando, Deus, mas eu vou fechar a igreja, a tua igreja. E ele disse, exatamente, é porque a minha eu quero que você feche. Eu tenho algo novo para ti, para o teu filho, para a tua família. Deus tirou minha família daqui, meus filhos, levou para São Paulo. E agora Deus mandou reabrir essa igreja. Reabra. Aquilo que eu depositei na tua vida, deposita na vida dos outros. Porque o tempo é curto. 10, 15 anos passam voando. E nós precisamos estar atento. Vigia, ora, te posiciona. Você sabe, perdoa. Olha, gente, o perdão, a falta de perdão, ela cria uma barreira entre nós e o nosso Deus. Ele não pode nem me perdoar se eu não perdoo meu irmão. Perdoa de coração.
Deus te abençoe, em nome de Jesus.